A semana passada verificamos que o governo do PSD-CDS voltou a cortar nos salários dos funcionários públicos e continua a sua política ideológica de austeridade para empobrecer o país e os portugueses. O ajustamento orçamental faz-se à custa do enorme aumento de impostos que impende sobre os portugueses e à custa dos cortes dos salários e das pensões. E não, tal como eles prometeram, à custa de um crescimento económico e de uma política externa em que a procura externa ia aumentar substancialmente, tal como nos prometeram. Portanto, a política de empobrecimento é a palavra de ordem do governo PSD-CDS. Do ponto de vista orçamental, verificamos que a dívida caminha a passos largos para 131% do PIB, quando em 2010 era 94% do PIB. O déficit, também com as políticas extraordinárias, ou seja, com estas medidas, estas operações extraordinárias de natureza financeira, também aponta para os 10%, tal como podemos ver no relatório da UTAU, ao contrário daquilo que eles procuram dizer, enganando mais uma vez os portugueses, de que será de 4%. Do ponto de vista económico, ou melhor, macroeconómico, verificamos também que este enorme aumento de impostos e os cortes das pensões e dos salários está a servir quase exclusivamente para pagar o aumento da despesa que este governo está a ter fruto das suas políticas e não para a transformação estrutural da nossa economia. Verificamos que o crescimento deve-se, o fraco crescimento que atualmente nós estamos a verificar, deve-se à fraca procura interna e não à procura externa, tal como este governo prometeu aos portugueses e às portuguesas. E também os aparentemente bons números do emprego e do desemprego devem-se essencialmente ao trágico fenómeno da imigração e também aos estágios que são pagos com dinheiros públicos, como todos nós sabemos. Portanto, estes números que aparentemente são bons acerca do desemprego e do emprego são meras maningâncias, truques no âmbito do mercado de trabalho que justificam estas melhorias e não devido às prometidas reformas estruturais na nossa economia para que a economia possa criar mais postos de trabalho e desta forma combatermos o flagelo do desemprego. Portanto, repito, a política de empobrecimento foi e continua a ser a marca deste governo do PSD-CDS. Situação que nos preocupa porque o Partido Socialista tem alertado para a mudança de políticas no nosso país que estimulem a nossa economia, que incentivem de facto políticas de maneira a dinamizarmos a nossa economia na base da procura externa e desta forma podermos aumentar a riqueza do país e a riqueza dos portugueses com o aumento dos seus vencimentos e não com os cortes como está a acontecer neste momento.